Você aí já parou para pensar que a sua empresa funciona como uma tribo de índios? Você sabia que toda tribo de índio só sobrevive por conta das suas culturas e das suas regras? E se eu te disser que, diferente de uma tribo de índios, a falta de cultura e a falta de regras na sua empresa podem estar destruindo as suas chances de crescer e de ganhar mais dinheiro? Hoje você vai aprender como alguns costumes internos podem te levar ao sucesso ou à ruína sem precisar de fazer dança da chuva para vender mais. Então já deixa o seu like, se inscreve no canal e vem para mais uma aula de marketing comigo, bora! Você já parou para pensar o que é cultura organizacional? A cultura organizacional de uma empresa é o conjunto de valores, hábitos, comportamentos e regras que norteiam o funcionamento de um negócio. Para ficar claro, eu trouxe essa comparação. Vamos imaginar uma tribo de índio mesmo. Cada tribo tem as suas regras, seus costumes, sua hierarquia, e isso não é muito diferente das empresas não. Mas vale lembrar que cultura de uma empresa não é sobre palavras bonitas na parede, não é sobre aquelas frases de impacto no mural do café. Cultura organizacional é algo muito maior. A cultura organizacional é tudo aquilo que acontece todos os dias, da porta para dentro da sua empresa. Se na sua empresa você percebe que algumas coisas não funcionam, ou que algumas funções simples são mais trabalhosas e mais difíceis de acontecer, isso pode ser por falta de definição de uma cultura corporativa. Mas Fabrício, isso aí não é coisa de livro de administração, não. Por que cultura é tão importante para o meu negócio? Eu nunca ouvi falar isso. Independente do tamanho da sua empresa, isso também serve para você que trabalha sozinho, um profissional liberal. Você precisa agir com base na cultura estabelecida da sua empresa e com base nos valores estabelecidos desde a fundação da sua marca. A cultura organizacional é uma espécie de documento que guiam todas as ações de todo mundo que faz parte daquele negócio. Todo mundo mesmo. Nesse guia existem regras, planos, objetivos, tudo bem definido de forma clara e simples para que todo mundo entenda. Estabelecer uma cultura forte dentro de uma empresa é uma das únicas maneiras de conversar com todos os níveis. A cultura é aquilo que alinha o discurso da empresa com todo mundo, sem exceção, do porteiro ao maior executivo daquele ambiente. Seja qual for o cargo ou a função, todos precisam entender a cultura da mesma maneira, sem nenhum ruído. E é com uma cultura bem estabelecida que você define onde as pessoas podem ir e até onde elas podem ir. E é através de uma cultura que você define aquilo que é extremamente importante dentro e fora da empresa. Uma cultura organizacional é quase que um organismo vivo dentro de uma empresa. Ele evolui constantemente, todos os dias. E para ficar mais claro, vamos aprofundar melhor essa ideia de comparação de uma cultura de uma empresa com uma tribo de índios. Vamos pensar. Assim como uma empresa, toda tribo tem costumes e rituais. Esses costumes, eles definem como as coisas sempre foram feitas e como elas foram evoluindo com os erros e com os acertos. Toda tribo, por exemplo, assim como as empresas, tem objetivos comuns. Algumas tribos lutam por sobrevivência, outras tribos preferem lutar por ganho de território. Assim como nas empresas, toda tribo também tem uma hierarquia. Em toda tribo existem líderes estratégicos. São eles que guiam o caminho que todos devem seguir. O líder dessa tribo tem a missão de verificar se as regras estão sendo seguidas. E o que dá para melhorar, o que dá para evoluir, o que dá para aprimorar. Viu só como não tem diferença nenhuma sobre uma tribo de índios e uma empresa para a gente entender o que é cultura corporativa? De forma clara, é só a gente pensar e definir como tudo vai funcionar, como as coisas funcionam e como as regras escritas devem ser cumpridas por todo mundo que está dentro daquele ambiente. E como no nosso último vídeo a gente falou de diferenciação, de diferencial competitivo, que eu vou deixar linkado aqui em cima, depois você pode assistir, e eu vou deixar também o link na descrição, como a cultura mal feita ou feita de forma errada pode acabar com a diferenciação e faz você perder dinheiro. O primeiro erro é que algumas empresas, ao invés de definirem as suas próprias regras, seus próprios planos, elas imitam a concorrência. Elas pegam informação de um funcionário que trabalhou no concorrente, por exemplo, e traz algum elemento dessa cultura de lá para cá. Esse é um erro. Outro erro é que algumas empresas também instalam costumes internos que travam a evolução, que travam o crescimento, que travam, por exemplo, a inclusão de algo tecnológico. Uma cultura corporativa, ela precisa ser revisada e atualizada sempre. Às vezes tem uma tecnologia que pode interferir no seu serviço, no seu trabalho, no seu produto, que precisa ser visto pela cultura da empresa. Às vezes a cultura fica meio arcaica, esse é o outro erro. Algumas empresas também deixam a cultura nas mãos de pessoas que seguem processos um pouco
pouco antigos, que decidem não aprender, não evoluir, não aprimorar, não estudar. Isso daí a gente vê de monte. E eu posso te garantir que eu já vi estratégias, grandes estratégias, que incluíam a instalação de uma cultura corporativa que virou peso de papel. Por definição, uma cultura organizacional não pode virar peso de papel, nem deve. Ela tem que ser um trabalho diário de divulgação, de revisão, até as pessoas se cansarem de ouvir aquela cultura, de saber aquelas regras, de conhecer realmente como as coisas funcionam. E para fazer essa cultura impregnar na empresa, o responsável por tudo isso é o líder, é a liderança. O papel do líder na cultura da empresa é extremamente importante. O líder não deve apenas comandar e ler, ele deve dirigir a cultura da empresa. Aquelas regras que foram escritas precisam ser dirigidas por um líder eficiente. O que eu já vi acontecer muito também é que existem patrões que rasgam a cultura no meio e eles agem por achismo, sem estratégia, eles deixam o ego falar mais alto algumas vezes. Uma das piores frases que a gente pode ouvir de um líder, principalmente na instalação de uma cultura corporativa, é que o cara sempre fala assim: a gente sempre fez assim, a gente não precisa mudar. Isso é uma venda nos olhos do futuro, da inovação, da mudança, da transformação, da melhoria. Isso aí é um problemão também. E como a gente pode construir uma cultura interna forte, focada em evolução, para fazer eu vender muito mais? O primeiro ponto é definir propósito e valores reais, sem muita imaginação. Não apenas frases, não apenas cartazes do RH colado no mural, mas com ações diárias, revisitadas todos os dias em prol da evolução da empresa. É isso que importa. O que a gente precisa também fazer é eliminar alguns rituais ultrapassados. A gente insiste em processos que não funcionam mais. Aquele papelzinho de comunicação interna, isso aí é coisa do passado, precisa se atualizar. E a cultura dentro da empresa visa rejuvenescer todos esses pontos para não ficar algo muito arcaico, ultrapassado, demodé. Quando uma empresa cria uma regra interna e chama isso de cultura, que é a forma de sobreviver naquele ambiente, a empresa tem uma necessidade clara. Todos que estão envolvidos no processo precisam entender e trabalhar para que isso seja atendido. Outra coisa que pode facilitar também é que a liderança baseada em dados e estratégia. Não tem mais achismo depois que você implementa uma cultura interna dentro de uma empresa. O líder precisa ser o primeiro a entender isso, a querer mudar. Chega de achar isso, chega de achei aquilo, chega do meu amigo falou no futebol que era aquilo, chega. É dados, estratégia e fundamento sólido para fazer a empresa evoluir, crescer e vender mais. Mas quem deve construir essa cultura? Bom, a cultura deve ser construída por todos os departamentos. Ela é uma espécie de manual do usuário daquela empresa. E sempre que alguém novo entrar naquele time, aquela cultura precisa ser passada para aquele cara. Ele precisa ler esse manual antes de fazer parte da equipe. E todos os departamentos são responsáveis por passar aquela cultura para frente. Isso não é só papel do RH, não. E um risco aqui que eu vou falar baixinho, vou falar bem baixinho, tá? O líder é o cara mais perigoso nesse processo. Ele pode rasgar a cultura com as suas crises de liderança, Seus ataques de chefe, jogando as coisas pra cima e deixando... Bom, eu vou dar uma... É melhor ficar quieto. Uma cultura pode ser feita em papel A4, em papel de pão, na parede, no documento no computador, em quadros ou qualquer outra forma. O importante é que ela seja clara. Todo mundo que trabalha naquela empresa, se lê aquelas regras, elas são claras de serem entendidas. Não tem negociação, não tem dupla interpretação. O que realmente importa aqui é que todo mundo que está naquela tribo de índio lá, eles precisam estar alinhados com o que está escrito, com o que está definido, eles precisam assinar e se comprometer com aquilo sem improviso, sem achar as coisas. E o que não é uma cultura corporativa? Toda hora a gente vê gente falando coisas por aí, eu vou deixar claro para você o que não é uma cultura corporativa. Cultura corporativa não é um monte de frase motivacional na parede do café. Cultura corporativa não é mesa de bilhar, escorregador colorido, fliperama. Cultura corporativa não é um documento só do recursos humanos. Cultura corporativa também não é um apoio ou uma causa de demissões. E por outro ponto, a cultura também não é algo negociável, não é algo que dá para quebrar, não é algo que dá para burlar, não é algo que dá para pular duas casinhas. Independente do cargo ou função, cultura não é negociável. Tá escrito ali, todo mundo tá de acordo, é isso e ponto. São regras, é um manual. Se tem que acontecer alguma mudança, todo mundo precisa fazer parte, revisar, risca aquela cláusula, cria outra, mas todo mundo tem que fazer parte e validar aqueles pontos. Ah,
Eu vou falar baixo aqui, o RH não fica bravo comigo, tá? Mas cultura também não é aquele cartaz de feliz aniversário, aquela caixinha de bombom de 1 ano de empresa. Cultura corporativa não é isso aí, não. Isso aí é endomarketing. A gente pode fazer um vídeo depois sobre isso. Já que a gente sabe agora o que não é, a gente vai falar o que é. O que é a cultura? A cultura é um manual de regras, igual que eu falei, é o manual do usuário daquela empresa, sobre como as pessoas se comprometem com aquilo que a empresa vende, com aquilo que a empresa oferece, com aquela dor que a empresa soluciona. Ela é um manual de regra clara sobre como as pessoas se relacionam naquele ambiente umas com as outras e assim por diante. Ela é um manual de regras claras. Vê que eu falo bastante manual de regras claras, que as pessoas criam uma cultura, parece que é um documento de TCC da faculdade, e não é isso. Ela é um manual de regras claras sobre os objetivos da empresa, com uma visão clara sobre aonde a gente está, para onde a gente quer ir, o que a gente quer oferecer, qual é o nosso core, o que a gente ama fazer, o que o cliente tem que sentir quando ele compra da gente, o que eu quero passar, com o que eu quero tirar o sono do meu concorrente. Isso é cultura. Eu vou falar de novo, a cultura também é um organismo vivo, ela passa por mudanças, assim como a empresa evolui, como aquela tribo cresce. Às vezes você entra numa cultura, você cria uma cultura numa empresa que tem 2 ou 3 índiozinhos, daqui a pouco ela está com 10, 20, 30. A cultura é um organismo vivo, elas mudam, algumas regras têm que aparecer, outras regras precisam sumir, outras regras precisam se alterar. Ela só precisa ser clara e favorecer o crescimento e ajudar as pessoas a melhorarem sempre. Favorecer o crescimento e ajudar as pessoas a melhorarem sempre. É assim que a gente cria regra dentro das empresas. Para de chatice. E como a gente destrói uma cultura corporativa? Para destruir uma cultura corporativa é fácil. É só você deixar o patrão agir pelos próprios interesses, tomando as decisões da empresa baseada no ego, no palpite de terceiros. Já falei disso aqui em outros vídeos, é só você procurar aí no canal. Outra forma de destruir uma cultura corporativa, ou essas regras claras de como as coisas funcionam, é desrespeitando as regras que não favorecem o crescimento da empresa. Dando um jeitinho brasileiro, sabe? Burlando o sistema, dando aquele jeitinho na hora de resolver um probleminha ou outro, atropelando a cultura e passando por cima das regras. Essa é uma forma de destruição daquilo que foi feito com tanto carinho por todo mundo. Outro grande erro que causa a destruição de uma cultura corporativa é a falha no processo de comunicação interna, onde gera dúvidas, onde as coisas não são claras, onde as pessoas ficam andando em círculo. Uma hora cria a regra, na outra hora desmonta a regra. Uma hora precisa de papel para fazer aquilo, para pedir autorização para o outro, que o outro assina um papel que tem que carimbar sobre o outro no departamento do João, que o Pedro não fez, que o... É complicado, né? Falta de clareza nas mensagens internas, aqueles recadinhos, a falta de uma comunicação simples. Eu vou até criar um vídeo sobre isso aqui, o problema que causa prejuízo nas empresas, a comunicação interna. A gente foca muito na comunicação externa, né? A gente está muito preocupado no Instagram, mas não está preocupado no intranet, né? Dentro da empresa, como é que a gente está conversando com as pessoas. Isso aí vale um vídeo para um próximo tema aí, hein? Vou fazer. Então, com base em tudo isso que eu ensinei, se a sua empresa está meio travadinha, você vê que as coisas não funcionam muito, você vê que tem algumas coisas um pouco estranhas, talvez o problema não seja o mercado, o problema não seja o algoritmo, o problema não seja a crise. Talvez pode ser um problema de cultura interna. Você já pensou nisso? E pensa, sua empresa tem uma cultura? Tem uma forma de funcionar? Tem um jeitão? Transforma isso num documento, faz disso uma vantagem competitiva comparado ao concorrente. Pensa, o meu concorrente acho que não tem uma cultura definida, então eu vou ter a minha. Por mais que ela seja simplesinha, comece. Para de ficar colando frases da Madre Teresa de Calcutá no painel do café, que isso não vai levar ninguém para lugar nenhum. Se você tem dúvidas sobre como criar essa cultura, manda seu comentário aqui, me chama lá na DM do Instagram, vou deixar o enderecinho aqui. Eu posso te ajudar a criar sua cultura interna. É tão simples, é um documento simples. Eu posso mandar esse template para você, me chama lá que eu te ajudo. Bom, também não esquece de seguir o Instagram, tá bom? Tem conteúdos diários lá para você. Todos os dias eu estou postando alguma coisinha lá para te ajudar sobre marketing e vendas, para te ajudar a vender mais. E por favor, eu vou esperar. Se inscreve aqui no canal. Vai, clica no inscrever-se. Isso. Agora dá um likezinho. Não custa nada. 70% das pessoas que assistem os vídeos aqui, a gente tá no começo, a gente precisa do empurrão. Se você se inscreve, se você dá um likezinho, manda um comentário.
E aí, Fabricião, vamos começar a colocar um desafio aqui. Eu vou falar no vídeo uma palavra-chave no final, e se você chegar até o final, você vai colocar um comentário aqui. Aí eu sei que você chegou até o finalzinho do vídeo. Vamos fazer esse trato a partir de agora, só que a gente tem que deixar claro uma coisa entre nós dois aqui. A gente não pode chegar e escrever essa palavra simplesmente, cultura. Não vai ser isso, tá bom? A gente vai ter que colocar essa palavra disfarçada no comentário, para que ninguém saiba, tá bom? Então, a gente vai falar sobre índio, beleza? Já que a gente falou sobre a cultura corporativa, sobre a tribo de índio, você vai colocar índio no meio da sua frase aí. Fala alguma coisinha, faz algum comentário, escreve alguma coisa relacionada e coloca índio ali no meio, que eu sei que você chegou até aqui, que você é foda. Bate aí, você é foda, tá bom? Obrigado, tá? A gente tá no comecinho do canal, dá um trabalhão fazer isso aqui, tem roteiro, tem luz, tem microfone, tem som, tem o meu trabalho, tem meus clientes, então, por favor, likezinho, se inscreve, comenta índio no meio da frase, disfarçado, pra ninguém saber que você chegou até aqui, tá bom? Vamos pra cima, tamo junto sempre, obrigado, mais um vídeo, até semana que vem, tchau!